Talvez você já deva ter se perguntado: Deus fala mesmo? Será que Ele fala comigo? Será que Ele fala com os homens? Tudo na paz, pessoal? O meu nome é Jonatas. Espero que vocês estejam bem. Que vocês estão assistindo Cumprindo o Propósito. Sabe, irmãos, eu quis gravar este vídeo porque nós muitas das vezes temos esses tipos de dúvida. Eu mesmo já tive essa dúvida dentro de mim. Será que Deus fala com as pessoas? Será que Deus fala comigo? Deus que é grande, que é poderoso, que criou todas as coisas, que criou a gente. Será que Ele mesmo fala conosco? Sim, Ele fala conosco. E Ele fala conosco diariamente. É que muitas das vezes nós não conseguimos escutá-lo, devido a preocupações, devido a batalhas na mente. Muitas das vezes nossa mente está conturbada e nós não conseguimos identificar a voz do Espírito Santo de Deus devido a tanta coisa que vem em nossa mente, que vem em nosso coração. E nós temos essa dificuldade de realmente saber se é Deus que fala conosco ou se não é. Talvez você já se sentiu assim e talvez você já teve essa dúvida. Ou talvez você está com essa dúvida: será que Deus realmente Ele fala comigo? E sim, Ele fala conosco. E é isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Fique conosco até o finalzinho desse vídeo, que o Senhor quer falar ao teu coração e quer nos ensinar a ouvir a voz dEle. Bom, pessoal, eu anotei 4 passos que a gente pode fazer para poder ouvir a voz de Deus, para poder ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E o primeiro passo para a gente ouvir a voz dEle é a gente ter intimidade com Ele, é a gente buscar o Senhor, é a gente orar, é a gente meditar na sua palavra. Se nós não tivermos intimidade com Deus, vai ficar difícil a gente reconhecer que é Deus que está falando conosco. Eu anotei um exemplo bem interessante para passar para vocês. Imagine, alguém liga para você no telefone e essa pessoa você conhece. E antes mesmo de você, quando você atende essa pessoa, você já sabe quem é. Não pela identificação na chamada, mas de ouvir a voz daquela pessoa, você já reconhece. Isso é sinal do quê? De intimidade. Por exemplo, a esposa liga para o marido. O marido fala: oi, amor, tudo bem? Ele já sabe que é antes mesmo dela falar o nome dela ou algo assim parecido. Por quê? Isso é reflexo de intimidade. E a intimidade, ela vem de convívio, ela vem de relacionamento. E esse é o primeiro passo que eu anotei. Se a gente não ter intimidade, é difícil a gente reconhecer que é a voz do Espírito Santo que está falando conosco. Mas a partir do momento que nós passamos a ter essa intimidade com Deus, a orar, a buscar quando Ele falar, rapidamente você vai perceber que é o Espírito Santo do Senhor falando ao teu coração. E um exemplo de um relacionamento de intimidade com Deus, o Senhor me trouxe Samuel. Está em 1 Samuel, capítulo número 3, do versículo 7 ao 10, diz assim: Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Versículo 8: O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Versículo 10: Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Nestes versículos podemos notar que Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, porque ele ainda não tinha intimidade com Deus. Por isso que ele vai até Eli pensando que era Eli que falava com ele, mas na verdade era Deus. No versículo 7 está escrito assim: Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então não tem como, muitas das vezes, nós reconhecemos a voz de Deus, se é Deus que está falando conosco, porque a gente não tem intimidade com Ele. Mas a partir do momento que nós passamos a ter intimidade com Ele, isso fica claro e fica nítido. Quando Ele fala, a gente já vai saber que é a voz do Espírito Santo falando conosco. O segundo passo que eu anotei, meus queridos, é o silêncio. Muitas das vezes, quando nós entramos no nosso quarto, nós vamos falar com Deus, a gente fala, e a gente não para ouvir. Não tem como
a gente ouvir a voz de Deus se a gente não parar para entender e para ouvir o que Ele quer falar conosco. Um exemplo disso, você é filho ou você é pai, e na hora que você vai ter um diálogo com o seu filho, não existe um diálogo que só uma pessoa fala, mas sim você fala e depois você escuta, para você entender o que a outra pessoa está lhe dizendo. E a mesma coisa no relacionamento com Deus. Nós falamos, nós oramos, mas nós também temos que ter o nosso momento de silêncio para conseguir entender e captar a voz de Deus falando ao nosso coração. Pois isso é um relacionamento, é um diálogo, é uma conversa. E você falou, e se você ficar falando, só falando, e não parar para ouvir, você vai sair frustrado, porque você não vai ter ouvido o que o Senhor quis falar para você. E muitas das vezes, o Senhor fala aos nossos corações, não é só sim, só a resposta que nós queremos ouvir, mas às vezes Ele fala não também. E nós temos que parar para ouvir, entender e pôr em prática aquilo que Ele falou conosco no secreto. O terceiro passo é insistir, é persistir. Muitas das vezes nós desistimos fácil de ouvir a voz de Deus. Às vezes nós estamos orando e por qualquer motivo o celular toca, alguém manda uma mensagem no seu WhatsApp e você está orando com o celular na sua frente, ouvindo louvor, e quando vem a mensagem você para de orar para responder a mensagem. Isso muitas das vezes aconteceu comigo já, por isso que eu estou citando isso. Mas que a gente possa insistir e persistir a buscar o Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus capítulo 7, do 7 ao 11 assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Em Jeremias 33:3 está escrito assim: Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, é uma promessa para nós ouvir a voz de Deus. Ele fala com você naquele momento de oração, Ele fala através do louvor. Às vezes você está mal e você acorda e se depara com uma mensagem no seu Facebook, no seu Instagram. É Deus falando com você. E o último passo que o Senhor pôs no meu coração para falar é que Ele fala através da sua palavra. Muitas das vezes nós dificultamos e achamos que o Senhor só vai nos falar se descer um anjo ou algo parecido. Mas na verdade Ele fala conosco através da sua palavra, que já está escrita. E se a gente abrir, ela irá falar conosco. Se a gente orar e falar: Senhor, fala comigo através da tua palavra, e naquele momento que você abrir a sua Bíblia, eu tenho certeza no meu coração que o Senhor irá falar contigo. Deus nunca irá falar algo que irá contra a sua palavra. Ele nunca irá falar algo que irá contradizer a tua palavra, pois Ele é um Deus de princípios. A Bíblia é um manual de instruções para a gente viver. Tudo o que nós precisamos para viver bem, para viver em abundância, está escrito aqui. E muitas das vezes a gente não lê, a gente não medita. Que nós possamos vir meditar nesta palavra, porque tudo que está escrito aqui é verdade. E todas as promessas que estão aqui são para nós nos dias de hoje. E se a gente buscar o Senhor, Ele irá falar conosco. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Brincadeira. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, compartilhe o nosso vídeo. Nós vamos deixar as redes sociais aqui. Fique à vontade se você quiser seguir também. É isso aí, pessoal. Fiquem na paz e até uma próxima. Deus abençoe.